Olá, jogadores IDMs! Estamos aqui para a terceira parte do nosso vídeo de Kerbal Space Program, o QSP. No nosso último vídeo, a gente conseguiu fazer uma observação da nossa tripulação em cima de uma área específica aqui para obter ciência. A gente vai continuar fazendo contratos e aumentando a nossa ciência, deixando aí, é, criando cada vez mais opções de espaçonaves para o nosso programa espacial. Então, vamos ver qual que é o próximo passo. Vamos ver o que a gente tem de opções dos nossos contratos. A gente pode simplesmente repetir aquele contrato onde a gente vai fazer pesquisas em locais específicos. E a gente já depois tem outros experimentos que requerem mais coisas específicas. Eu quero tentar fazer esse daqui, ó, para a gente tentar sair da atmosfera. Sair da atmosfera significa que nós vamos subir acima de 70 mil metros. Isso não significa que a gente vai entrar em órbita. Significa que a gente vai sair da atmosfera e o plano é voltar, né, para dentro da atmosfera e recuperar o nosso astronauta. Vamos tentar fazer isso. A gente pode aproveitar também e pegar essa outra missão. Bom, se bem que ela precisa de uma altitude específica aqui, né? Vou deixar isso para depois. Vamos começar, então, saindo da atmosfera. Mas como a gente se lembra, o nosso último foguete, o YT-3, ele ia mais ou menos a uns 20 mil metros, mais ou menos. E a gente precisa ir bem mais longe que isso, né? A gente está querendo ir a 70 mil. Então como que a gente faz para esse cara subir bem mais que isso? A gente põe mais foguetes, né? Então a gente pode manter esse segundo estágio, mas esse nosso primeiro estágio precisa de mais força. Como a gente não tem outros foguetes, uma alternativa que a gente tem é ter um outro estágio separando esse estágio do primeiro. A gente vai colocar um terceiro estágio. Então a gente vai ter um primeiro estágio, que é para a gente subir da parte mais difícil da atmosfera, um segundo estágio onde a atmosfera está um pouco mais rarefeita e um terceiro estágio que é basicamente já fora da atmosfera. Então, para diminuir o peso do segundo estágio, eu vou usar então o LEE aqui. Vamos colocar aqui um decoupler. E aí, para fazer o nosso primeiro estágio, que a gente quer a maior força possível, a gente vai colocar o hammer. Então, agora a gente tem 3 estágios. O primeiro com 646 metros por segundo de ΔV, o segundo com 300 e o terceiro com 800. Talvez a gente nem precise de tudo isso de terceiro estágio. A gente pode até diminuir um pouco. E a gente pode tirar um desses tanques de combustíveis. Pô, mas Daniel, você está tirando um tanque de combustível, está dando menos combustível para ir mais alto? Porque significa que a gente tem que carregar menos combustível para o espaço, né? A gente sempre vai querer que o nosso último estágio seja o mais leve possível, né? Então isso já ajuda. Olha a diferença aqui. Foi de 1.700, a gente vai um pouco mais alto, né? A gente vai para 2.100, mas assim a gente já deve conseguir chegar até lá com 1.700, porque esse último estágio vai dar também uma aceleração bem maior pra gente. Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente possa fazer aqui. Parece que está o suficiente. 1.700. A gente geralmente precisa de uns 2.000. Acho que eu vou manter então aquele tanque de combustível mesmo. Vamos dar um pouco de aerodinâmica aqui para o nosso foguete. Vou colocar aqui umas spins. Eu acho que isso deve ser o suficiente. O que a gente pode fazer para deixar um pouco mais interessante essa viagem, já que a gente vai ir para o espaço, a gente pode levar o nosso container de Mystery Goo para ir lá trazer um pouco de informações do espaço para os nossos cientistas e aumentar a nossa ciência. Parece simples o suficiente. Vamos chamar esse aqui de YT-4, nossa quarta iteração de foguetes, nossa quarta geração de foguetes. E inclusive, para variar, em vez de levar o Jebediah, a gente pode levar a Valentina para ser a primeira Kerbal no espaço, fora da atmosfera.
que é isso aí. Vamos para o lançamento. Ainda não chegamos no limite da nossa plataforma de lançamento, que é importante, né? A partir do momento que o seu foguete começa a ficar muito pesado ou muito grande, muito volumoso, a gente precisa fazer um upgrade na nossa plataforma de lançamento. Quando a gente começa a usar muitas partes do nosso foguete, a gente precisa fazer um upgrade do nosso VAP, nosso construtor de veículos. Então, vamos aqui ligar o nosso Stability Assist. Vamos aumentar aqui o throttle ao máximo dos foguetes que tem estágio. E vamos começar. Eu já reparei aqui, ó, que temos um problema. Perceba que esse decoupler está para ser ativado depois que a gente ativar esse foguete. Então esse foguete vai ativar enquanto a gente tem essa parte ainda junta. É um problema. Então a gente precisa arrumar isso aqui, ó. Vai fazer com que esse foguete e esse decoupler sejam ativados ao mesmo tempo. Então ele vai soltar a parte de baixo e ativar esse foguete ao mesmo tempo. A gente pode fazer isso também em etapas separadas, para separar primeiro e ligar depois. E não deixa de ser interessante. Vamos fazer isso. Então, primeiro nós vamos ativar esse foguete, vamos separá-lo, vamos ativar o outro foguete. Ele vai queimar até o fim. A gente vai separar esse e ativar o foguete de cima. E nós vamos separar essa última parte e vamos ativar o paraquedas no retorno da atmosfera. Para sair da atmosfera, a gente pode simplesmente voar para cima, né? Não precisa ter nenhum ângulo de ataque. Isso inclusive é mais eficiente, porque a gente não vai ter nada puxando a gente lateralmente, criando uma resistência do ar aqui em cima. Mas se a gente lançar um pouquinho para o leste, né? O leste é essa direção aqui, que é o leste, aqui é o norte. Se a gente for um pouco para o leste, a gente cai na água, o que é muito mais seguro para Valentina. Então, a gente vai tentar ir um pouquinho para o leste durante o lançamento. Então, vamos nessa. Os pontinhos aqui, a letra B, só para a gente ir para o leste. Bem pouquinho. Não é o suficiente. Vamos para o nosso segundo estágio. Vamos dar aqui. O segundo estágio está queimando rapidamente. A gente consegue ver a que altura a gente está indo. A gente está indo só a 15 mil metros por enquanto. 7, 31, 30. Vou chegar até 70. Cortar aqui o motor. A gente ainda tem um restinho de combustível, mas a gente vai chegar a 73 mil metros. Se a gente olhar aqui, olha que bonito. Estamos saindo aqui da atmosfera. Se a gente olhar aqui o nosso mapa, a gente consegue ver a nossa trajetória. A nossa trajetória vai ser vir até aqui, subir mais ou menos até uns 70 mil metros e retornar e cair aqui no oceano. A gente ainda tem um pouquinho de combustível, mas quando a gente sair da atmosfera, né, então a gente tem um restinho de atmosfera ainda, tá vendo aqui? Ele mostra pra gente o quão densa está a atmosfera. Quando a gente chegar nos 70 mil, a gente pode fazer os nossos experimentos. A gente pode medir a temperatura, a gente pode ligar o nosso Mystery Goo e a gente pode também fazer um Crew Report. A Valentina pode olhar pela janelinha e ver o que tem lá. Eu acho que a gente não consegue ainda desembarcar, porque a gente precisa fazer um upgrade do nosso complexo de astronautas para poder fazer passeios espaciais. Então, por enquanto, Valentina ficará quietinha dentro do seu módulo de comando. Já estamos a 64, 65 mil metros, estamos quase chegando na atmosfera. A gente não vai ter muito tempo lá, né, para fazer os nossos experimentos. Perceba que a nossa velocidade também está caindo rapidamente, né, porque estamos cada vez mais devagar até a hora que nós vamos começar a cair. A gente está subindo ainda. Então, 70 mil, chegamos na atmosfera, vamos medir a temperatura, vamos observar o Mystery Goo e vamos fazer um Crew Report. O nosso Mystery Goo vai dar 10 pontos de ciência pra gente, hein? A gente ainda tá subindo, a gente vai subir até 72,8.
Se a gente olhar a nossa velocidade da superfície aqui, a gente tem um pouco de velocidade horizontal, mas muito pouco velocidade vertical. Estamos começando a cair. À medida que a gente começa a cair, a gente pode soltar esse nosso foguete. Ele ainda tem o resto de combustível, a gente não vai precisar. Vamos soltar então com esse decoupler aqui. Você também pode ativar ele por aqui, ó. Decoupler. Para facilitar a nossa reentrada, a gente pode deixar a parte de baixo do nosso módulo na atmosfera. Por quê? Porque a gente quer aumentar a superfície de contato, porque o ar vai frear a gente, né? Tá vendo que a gente está acelerando? A gente está acelerando rapidamente, né? A gente está começando a cair, e a gravidade de Kerbin está puxando a gente, né? Tá puxando também o nosso foguete aqui, que vai explodir lá no oceano. Mas então, se a gente não quer ir com essa parte aqui mais pontuda para baixo. A gente quer a parte pontuda quando a gente está saindo, porque a gente quer minimizar o efeito da atmosfera do ar. Mas quando a gente está voltando, a gente quer que o ar, né, da atmosfera freie o nosso veículo. Então, se a gente conseguir manter essa parte aqui, né, em contato com a atmosfera, melhor. Eu acho que a gente não está rápido o suficiente a ponto de precisar de um heat shield. Mas à medida que a gente vai ficando fazendo entradas mais rápidas, a gente começa a precisar ter um tipo de proteção térmica para a gente não queimar, né, na reentrada. Aqui a gente não vai chegar a velocidades altas, então não vai ser um problema para a gente. A gente não vai nem ver nenhum tipo de queimada. Tanto que a gente viu que na saída, quando a gente se aproximou dos 1000 metros por segundo, a gente começou a ver aquele flare, né, do ar entrando em combustão por conta da fricção. Então aqui está o nosso último estágio, indo mais rápido, né? Ele é mais pesado. Quando a gente tiver mais ou menos a uns 20 mil pés, ou 10 mil pés, dependendo da velocidade, a gente precisa reduzir nossa velocidade. A gente está vendo que a velocidade está reduzindo rapidamente por conta da fricção com a atmosfera. Assim que o nosso paraquedas, estiver aqui, não tem nenhuma corzinha, a gente pode ativá-lo, né, abaixo de 300 mil metros. Vamos ativar o nosso paraquedas aqui. Onde, de novo, ele não abre completamente, né, mas ele já ajuda a reduzir um pouco a nossa velocidade. E quando a gente estiver a 1000 metros de altura, ele vai abrir completamente. A gente pode configurar essas coisas também. A gente pode configurar qual que é a pressão mínima, onde ele vai funcionar. A gente pode abrir isso para ele só começar a abrir um pouco mais para baixo. A gente também pode dizer qual que é a altitude que a gente quer que ele abra completamente. Normalmente os paraquedas eles são espécies suficientes para eles não abrirem quando não é seguro, né? Então se a gente está muito rápido, por exemplo, ele rebenta, né? Ele vai embora. E isso é uma situação bastante problemática para os nossos Kerbals. Aposto que a Valentina não é feliz com essa situação. Mas agora ele está aberto completamente. Estamos descendo a uma velocidade super segura de perto de 6 metros por segundo. Lembrando que a gente conseguiu fazer nossos experimentos, né? Então o que a gente completou? Vamos dar uma olhada aqui. O que a gente completou enquanto a gente se aproxima do mar. A gente foi mais rápido do que 790 metros por segundo. A gente quebrou os recordes aí de altitude, né? Fomos acima de 22,70 km e chegamos no espaço. Então com isso ganhamos também alguns pontos de ciência. A gente também completou o nosso objetivo de sair para sair da nossa atmosfera. Então voltamos. Então vocês veem que com um estágio adicional a gente conseguiu ir muito mais longe, né? Com 2 estágios a gente ia mais ou menos a 20 mil pés, mas com 3 estágios a gente chegou acima de 70, não pés, metros, né? A gente chegou acima de 70 mil metros. Por quê? Porque a gente foi mais eficiente na maneira com que a gente gasta o nosso combustível. E a gente precisa de muito menos combustível, de muito menos motor quando não tem atmosfera, né? Então os motores eles precisam ser muito fortes para a gente sair da atmosfera. Esse começo, né, esse lançamento onde a gente tem que carregar aquele peso todo e aquele monte de atmosfera, então precisa bastante empuxo. Mas uma vez que a gente está lá nas camadas mais altas da atmosfera ou mesmo no espaço, os motores passam a ser muito mais eficientes. A gente consegue ter um ganho muito maior, com muito menos menos combustível sendo necessário. Então com isso a gente já deve ter ciência para a gente começar a fazer os próximos estágios ou começar a fazer missões mais
mais interessantes. O nosso próximo objetivo vai ser entrar em órbita, né? A gente vai fazer isso no nosso próximo vídeo. Para entrar em órbita é muito mais fácil a gente fazer isso quando a gente tiver um motor que tenha gimbal, né? Um motor que a gente consiga controlar a direção, porque com isso a gente consegue controlar melhor a nossa saída do planeta para já ir num ângulo de saída que nos ajude a entrar em órbita do planeta. A gente também pode fazer o nosso upgrade do complexo de astronautas para a gente poder fazer eles desembarcar no espaço e com isso fazer mais ciência. Então vamos fazer um upgrade aqui. Perceba que o nosso complexo aqui ficou maior. E no próximo vídeo a gente tenta ir pro espaço. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima. E rola em 20.